Um levantamento do CDL Rio, do Sindlojas, constatou que o comércio do Rio ainda não reagiu depois da reabertura no dia 27 de junho. Nesse período, as vendas representaram 20%, em comparação ao mesmo período do ano passado. Eu converso com Aldo Gonçalves, presidente dessas duas entidades. Muito obrigada pela participação. Aldo, esse movimento fraco é reflexo da preocupação dos clientes em sair às ruas ou também tem a ver com a crise econômica? São os dois fatores, você colocou muito bem. Tem essa questão ainda que os clientes estão com receio de ir às ruas, é natural, né? Porque, embora a situação esteja melhorando, mas ainda não está completamente sanado, mas também, principalmente, por causa da crise econômica, porque, infelizmente, tudo isso tem causado um desemprego muito grande e as pessoas que não têm trabalho, não têm emprego, não podem comprar, não podem consumir. Então, isso está impactando negativamente o comércio, né, que já não vinha muito bem, sabe, a bem da verdade. O comércio do Rio de Janeiro já vinha sofrendo desde 2018, 2019, toda essa crise econômica que nós estamos passando. O Rio de Janeiro tem características específicas que têm prejudicado a economia e fomos pegos por essa pandemia e então foi digamos assim, quase que um golpe mortal na economia do Rio de Janeiro, principalmente no comércio do Rio. As pessoas não estão comprando, não estão saindo e também perderam emprego e muitos também estão com um salário reduzido por causa da redução da jornada de trabalho, né? E aqueles também que têm emprego estão receosos com o futuro, a gente entende perfeitamente isso, estão com receio de consumir, de gastar. Agora, os dados do IBGE, Aldo, mostram melhoras nas vendas do comércio em maio, não é? Em relação aos meses anteriores. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Esses dados do IBGE são os dados muito genéricos, né? Mas os nossos dados, tanto os dados das nossas entidades, como o contato que eu tenho com os lojistas, não corresponde à verdade. Tanto esses meses todos que nós ficamos parados, né, mais de 100 dias, né, o comércio praticamente não vendeu nada. É claro que alguns estavam vendendo um pouco pelo e-commerce, né, pela venda pela internet, mas esse volume pela internet é muito pequeno. E a reabertura, a retomada, como foi bem comentado, as pessoas estão com medo de sair e também estão com medo de gastar. Aqueles que podem gastar estão com medo, estão comprando só o essencial, o básico, ou seja, alimentação e remédio. Tudo que é, digamos assim, supérfluo e pode ser adiado, estão adiando. E a gente entende perfeitamente isso porque é um momento de insegurança, de incertezas que nós estamos vivendo. Agora, o governo disponibilizou linhas de crédito na tentativa de amenizar a crise. Esse crédito está chegando aos pequenos empresários, Aldo? Nada. Esse é um grande problema. Esses recursos estão sendo empossados pelos bancos, né? Isso é um assunto que a gente já vem discutindo, já vem pleiteando há muito tempo, que o governo repasse esses recursos diretamente dos órgãos financiadores do governo, que é o BNDES, o Banco Central, diretamente para as empresas, sem passar pelos bancos. Porque os bancos estão criando dificuldades, ou seja, exigindo garantias, exigindo contrapartida, e não estão repassando. Cerca somente de 6%, um pouco mais, 6, 7% das empresas, principalmente média e pequena, estão conseguindo receber. Só as grandes empresas que têm outros caminhos próprios, mas as empresas que mais empregam no país, né, são as médias e pequenas empresas, não estão recebendo praticamente nenhum recurso. E a situação do comércio fica cada vez mais problemática. Fala para a gente o que pode ser feito na tentativa de buscar soluções para essa crise. Essa é a pergunta que vale $1 milhão, que é difícil de responder. A gente tem que tentar de todos os instrumentos, todos os recursos que eles puderem ficar disponíveis, todas as ferramentas, digamos assim. E esse depende de cada um, depende de cada segmento. Mas, na realidade, o momento é complicado, a perspectiva para esse segundo semestre são muito difíceis, digamos assim. Pode-se tentar vender mais pela internet, né, pelo e-commerce, mas isso também demanda um esforço muito maior, uma infraestrutura maior, principalmente na questão da logística, na questão de capital de giro, você tem que ter um estoque de mercadoria para isso. Somente as grandes redes estão bem aparelhadas para conseguir isso. Mas cada um tem que tentar, dentro do seu segmento, né, ver como pode atrair o cliente, porque, na realidade, está faltando de cliente nas lojas. Né? Se a gente anda pelo centro da cidade, ou qualquer bairro, não tem quase clientes
entrando nas lojas, a gente entende porque eles estão receosos de comprar, de consumir. Estão consumindo somente aquilo que é essencial, que é comida e remédio. Então, o comércio tem que buscar soluções e esperar que também aqueles recursos do governo cheguem na ponta, cheguem às empresas, para a gente poder saldar as dívidas, renovar a mercadoria, ou seja, criar mais atrativos para desenvolver o comércio. Que o comércio também não vendendo também prejudica a indústria, prejudica toda a cadeia produtiva, afeta a economia e, pior, gera mais desemprego ainda, que é um efeito em cascata extremamente danoso para a sociedade. Conta pra gente se essa situação não melhorar, o que pode acarretar a curto e a longo prazo para o Rio, para a economia da cidade? Ganhar a curto prazo pode acarretar o seguinte: as empresas estão fechando. Hoje a gente está, isso é muito visível na área, por exemplo, de restaurantes, número de restaurantes fechados, hotéis fechados, né? Grandes hotéis estão fechados e muitas lojas também já estão fechando. Então isso acarreta desemprego. Desemprego significa o quê? Diminuição de consumo. Então diminuição da produção também industrial, mais desemprego. E, consequentemente, problemas sociais, que são graves, já são bastante graves, como moradores de rua, a questão da violência, tudo isso está associado. Então, é importantíssimo que se encontre uma solução a curto prazo. E a médio prazo, a gente espera que as medidas do governo dêem resultado, que os investimentos sejam feitos nesse sentido, de investir na cidade, investir no Estado, investir no país, de tal maneira a gerar emprego. Se a gente gerando emprego, a economia anda, as pessoas ganhando, tendo trabalho, vão comprar, vão consumir, vai fazer a máquina girar da economia. Então, a curto prazo, o grande receio é esse, é o aumento do desemprego e, consequente, aumento de problemas sociais. Tá ótimo, Aldo. Muito obrigada pela participação aqui com a gente.